alguns breves comentários em torno dos chamados desafios da casa espírita, da sociedade espírita. Por quê? Porque vivemos em um mundo de desafios, todos nós, indivíduos, né? A nossa vida é um grande desafio. E falávamos agora há pouco também, várias coisas falávamos e reportavam no nosso encontro de hoje, que os desafios não são pontos negativos, né? Desafios existenciais são formas de desenvolvermos o nosso potencial, são formas da nossa promoção. Quer dizer, nós crescemos a partir de desafios. Não existissem e a nossa tendência seria a inércia, é nos mantermos no chamado conforto. Só que a palavra conforto é uma palavra que admite uma flexibilidade, que tem uma flexibilidade muito grande, né? O conforto, em determinados momentos, pode significar, inclusive, a degradação, né, da alma e do corpo. Uma pessoa que, a pretexto de viver em conforto, restringe-se ao universo do seu sofá, 24 horas, degenera a estrutura orgânica, externamente e internamente. Né? Alguém que, em virtude do cumprimento do conforto, se abstenha de todo e qualquer contato emocional, será uma pessoa que desenvolverá imediatamente, a curtíssimo prazo, a depressão, que passará rapidamente por todas as suas fases até atingir as mais extremas e, por consequência, as mais danosas. Então, sem desafios, sem algo que nos faça levantar, nos movimentar, né, que nos faça pensar, nós estagnamos. A casa espírita também é assim. A casa espírita não é a construção humana apenas. A sociedade espírita não é apenas a estrutura física, que na essência pouco ou quase nada representa. Porque nós não viemos aqui porque gostamos de paredes verdes, nem de poltronas pretas, e nem de pintura X ou som Y. Nós viemos aqui em virtude daquilo que não é perceptível pelos sentidos físicos no primeiro momento, deixando de lado, eu não estou considerando naturalmente o contato humano, que é fundamental e faz parte, são as chamadas inter-relações, das amizades que construímos aqui, os conhecidos que fazemos, né, que embora não participem mais diretamente da nossa vida, são pessoas com as quais nós podemos contar de várias formas no curso da nossa existência. Então as casas espíritas passam por desafios. Desafios que são impostos de uma certa forma pela própria estrutura planetária. Desafios que partem ou que nascem dos próprios mentores das colônias das quais nós somos representantes, porque a Legião Espírita, por exemplo, ela não nasceu, ela não foi construída com ausência de patrocínio, né? Existiu, permanecerá existindo um patrocínio espiritual, uma colônia nas alturas que empreendeu esforços para que em 1925 fosse organizada, construída a Sociedade da Legião Espírita. Não importa se aqui no bairro X, no bairro Y, não importa a estrutura material propriamente dita nesse primeiro momento, nessa primeira análise. Importa que ela está sob a tutela desses espíritos, que imporão, entre aspas, desafios, para que a casa cresça. Chico Xavier, certa feita, perguntado no meio de uma série de assuntos sobre essa questão de desenvolvimento, trouxe aquela célebre frase que nós retemos até hoje: aquele que não quer crescer, não deve nascer. E assim, se não quer crescer, não nasça. Se não quer estender, não se funda, não se organiza, porque a tendência dos organismos vivos ou imateriais, no sentido de construção, é crescer, é desenvolver-se. Uma semente vira uma árvore, né? Uma casa, um grupo singelo, deverá crescer. Claro, dentro da sua estrutura material, naturalmente será submetida a uma série de condicionantes econômicos, tudo bem, mas a tendência é expandir. A legião, quando surge nos fundos do... Me perdoem
as referências, mas surge nos fundos do consultório do Dr. João Alfredo de Azevedo, médico aqui em Porto Alegre, um dos fundadores do Hospital Espírita, junto com o Dr. Albino Portela Fagundes, companheiros de longa data, nos fundos, em uma sala, segundo a sua descrição, é que não existiam cadeiras. Ou seja, a Legião surgiu com as pessoas em pé, em uma sala pequenina. Por quê? Porque há a expansão é natural que aconteça, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, né, expandindo a nossa casa dentro das possibilidades materiais, que é um salão, enfim, são os desafios. A primeira casa espírita, nós sabemos que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, Allan Kardec nos traz o Livro dos Espíritos em 1857 e imediatamente funda, com alguns companheiros correligionários, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas qual era o desafio da sociedade? Era formatar as demais publicações e propagar o Espiritismo, de uma certa forma, como consequência, reunindo no seu corpo de colaboradores adeptos, simpatizantes em um número restrito. Inclusive, a restrição impunha-se para participarem das reuniões mediúnicas, onde eram recebidas a maioria das instruções e a maioria das mensagens. Qual era o desafio daquele momento da Sociedade Parisiense Espírita? Dar impulso à ideia da necessidade da organização de um núcleo, para que o Espiritismo não ficasse solto. Não era Allan Kardec na Rua dos Mártires, número 8, né? Não era ali o Espiritismo. Nasce das suas ideias, das suas concepções, da sua absorção da instrução dos Espíritos, mas a ideia é formar um núcleo, porque na formação de um núcleo, num grupo de pessoas que se reúna, nós temos o quê? O debate, a análise mais precisa e mais detalhada, ao invés da observação simples e puramente particular que ele poderia fazer junto de sua esposa e mais 2, 3 pessoas. Então, qual era o desafio da Sociedade Parisiense dos Espíritas? Implantar um sistema, uma ideia, por assim dizer, da necessidade de um núcleo, de um grupo, de uma reunião de pessoas baseadas em uma estrutura que seria o estatuto que ele formatou, que eles formataram, que estabelece as primeiras formas de condução dos adeptos que viessem a integrar a sociedade. E esse é o legado que nós recebemos e que continuamos a cumprir. Esse é o grande desafio, formatar essa ideia. Será um grupo X pessoas, no primeiro momento, que aceitará associados no transcorrer do seu crescimento, que se submeterão a algumas regras com relação à manutenção da sociedade, à participação nas sessões e etc. Em relação aos desafios, o que é importante destacar? Desafios da Casa Espírita. Nós temos que ter a ideia, trabalhar a ideia de que a sociedade espírita, e eu até anotei aqui, deve ser dinâmica. Há necessidade do dinamismo. Então, a casa tem que estar permanentemente buscando novas formas de transmissão do Espiritismo, de divulgação da doutrina, de exemplificação do que se deve realizar, do que é possível realizar, né? Enfim, ela deve estar ligada a um fluxo dinâmico de ideias, de pessoas que busquem fazer com que a casa cresça. A casa não cresce construindo-se mais peças, aumentando-se o número de andares. Ela cresce no sentido de arregimentar mais companheiros, mais pessoas que adotem aquela ideia e que adotarão aquela ideia em virtude da visualização do dinamismo daquela instituição. Ou seja, ela é dinâmica como? Estimulando a parte do estudo, estimulando a criação de novos cursos, estimulando a partir de recursos audiovisuais que procurem implementar, que querem condições de implementar, realizando encontros, enfim, para que ela não se congele dentro da própria estrutura criada. E existe o congelamento? Existe o congelamento.
Assim como nós estudamos dentro do processo obsessivo, que não é a nossa temática naturalmente agora, e dentro de uma área complicada, complexa do processo obsessivo, chamada de monoideização, associada ao termo ovoide, né, que André Luiz destaca. Quando as pessoas, no caso do processo obsessivo, quando o agente desencarnado, no caso do processo obsessivo, mantém a ideia fixa apenas em uma área, né, ou mantém apenas uma ideia de forma fixa, o que acontece, segundo os ensinamentos de André Luiz? Há uma exaustão dos outros recursos, vamos dizer assim, do seu corpo espiritual. Há uma não utilização dos recursos. Há uma não utilização da sua organização como um todo. De forma que aquele ser, porque tem uma única ideia, a monoideia, a fixação de ideia, vai perdendo inclusive a sua forma. Fechar aspas. É um tema muito complexo que tem que ser desenvolvido de uma forma diferenciada. Mas o significando o quê? Que a pessoa que vive apenas em torno de uma ideia, de um ponto, acaba deixando de lado as demais situações existenciais, que causam o quê? Prejuízo. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos o prejuízo. As casas que não procuram orientar-se, a partir naturalmente da codificação, para as informações que são complementares, que lhes chegam através dos órgãos adequados, dos órgãos confiáveis, e não as repassam para as demais pessoas, começam também a ensimesmarem-se. Dentro daquela sua prática tradicional, quase que ritualística, que não permite absolutamente nada de mudança. Não há dinamismo. Então, isso é o desafio, ou um dos desafios, e sintetizando, é o maior desafio da Casa Espírita no século XXI. Eu anotei também, dentro dos desafios, dentro dessa temática, durante muito tempo, a ação principal da Casa Espírita era no atendimento dos chamados problemas físicos ou de saúde e dos problemas espirituais. Onde eu quero chegar com isso? A Casa Espírita nasce, como nós falamos, com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desdobra-se no transcorrer das futuras décadas, naturalmente, arregimenta uma série de pessoas, mas ela volta-se de uma forma prioritária para esses dois aspectos que eu destacava. Atendimento de problemas físicos. Há uma expansão, no período de expansão do Espiritismo, a maioria das pessoas buscava as instituições objetivando um restauro orgânico. É o ciclo, é o momento da homeopatia, do receituário mediúnico. Fabuloso! Fabuloso! Por atender e por trazer uma série de pessoas às instituições espíritas, principalmente aquelas que se situavam, vamos dizer assim, naquele universo dos menos abordados, né? E lhes atendiam as necessidades mais prementes no campo da saúde. Graças à homeopatia, nós tivemos a oportunidade de destacar aqui em outros momentos, uma parte importante do chamado período da gripe espanhola de 1918 foi administrada com menos óbitos. E olhe que tivemos alguns milhares de óbitos a nível nacional em função da chamada gripe espanhola. Mas voltava-se muito para isso. As pessoas vinham à Sociedade Espírita para receber a medicação, para receber a orientação espiritual, via de regra, com relação à sua saúde. Ou voltavam-se para os chamados aspectos espirituais, os processos persecutórios, que nós intitulamos de obsessão, ou seja, voltarmos a essa obsessão. Então, tu vai para a Casa Espírita hoje, vai falando isso há tantos anos atrás, há várias décadas. O que tu vai fazer? Vou pegar uma receitinha e vou tomar, né? E vou ver se eu consigo entrar na sessão de desobsessão, aquela que é tipo, lava rápido, né? Já que a gente passa rolando e vão tirando a sujeira de fora do carro, de dentro do carro a gente está lá dentro. E fica igual. É um lava rápido, mas essa era a ideia dominante. Essa é a ideia dominante. E ainda é em muitos locais. É a passagem rápida para não se comprometer muito e tchau.
há um desafio da casa espírita de modificar essa ideia. E cada vez mais. Porque este é o aspecto chamado assistencialista. Não, que não vá se prescrever a medicação nas casas que podem trabalhar com homeopatia, como algumas casas trabalham, né? Em função de uma estrutura bastante complexa exigida. Não que nós vamos, não se trata de uma crítica ao atendimento desobsessivo, né? Os tratamentos espirituais de uma casa, de forma absoluta, não é uma crítica, mas é uma crítica quando nós falamos em enfoque, em focalização quase que total nisso, deixando-se de lado todos os demais processos que efetivamente levam a criatura a libertar-se de si mesma e a romper por ela mesma os eventuais vínculos espirituais. E é o que falávamos agora também no nosso encontro anterior, né? O homem foi criado, nós fomos criados, e o espiritualista foi criado, e o espírita foi criado muito com noções muito falsas, muito frágeis, né? De que a vida é um eterno sofrer. E eu referia isso no nosso encontro, dizendo, nós viemos com um karma, nós espíritas, porque ou as coisas acontecem devido às vidas passadas, que eu chamo de mal passadas, né? Ou as coisas acontecem porque há a influência dos obsessores, ou as coisas acontecem porque a nossa formação, a nossa personalidade, né? Que foi forjada em outras vidas, não tem elasticidade. Então nós estamos agarrados de todos os lados e a vida não nos oferece muitas oportunidades a não ser sofrer. Não é o espiritismo. São noções completamente equivocadas. Desafio da casa espírita de passar essa informação. De passar que, porque tem que sofrer, né? Tem que sofrer porque assim tu resgata, porque é o sofrimento que liberta. Claro, há em situações do sofrimento que liberta, sim. Há karmas mais densos, com certeza. Às vezes é preciso que um procedimento cirúrgico de grande extensão para a extração daquele tumor. E aí vem toda a questão reencarnatória, expiatória, né? Que nós sabemos, muitas delas inamovíveis na presente encarnação. Mas isso não é a regra. Nós comentávamos, nós viemos aqui para ser felizes, porque senão o espiritismo não nos serve. Vamos procurar outra religião, vamos dar pulo nas cadeiras, vamos dar pulo no salão, porque essa religião é legal. Porque eu tenho que sair daqui feliz, eu não posso sair com a cabeça baixa, meu Deus do céu, que amanhã eu tenho que aguentar tudo, eu não posso me posicionar com relação à vida, eu tenho que suportar, eu tenho que ser paciente. Esse é um processo, é um aprendizado, como nós reiteramos, isso se faz com o tempo. E Allan Kardec, os benfeitores, os imortais, dizem que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faça hoje em ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Melhor é a expressão. Melhor. Não que ele apague, supere tudo e se torne um super-homem. Não vai acontecer. Falamos em fé racional, mas a fé racional não é somente com relação às ciências, que é um dos tripés doutrinários. Racional no sentido de nós imaginarmos que isso não pode ser conquistado com um simples estralar de dedos. É preciso tempo, persistência, insistência, continuidade, mas tempo. Desafio da casa espírita, passar esse tipo de mensagem. Não assim, fulano, tu vai para a desobsessão, tu vai para a desobsessão coletiva, tu vai para a desobsessão individual, passe magnético, passe mais magnético isolado, passe com 10 pessoas. Nós estamos colocando as pessoas, me perdoem, em baias para tratarem-se. De quê? Elas não tiveram nem tempo de falar, não passaram nem pelo atendimento fraterno, nem expuseram, e às vezes elas não têm nada de expor, elas querem conhecer o espiritismo, nós já estamos colocando-as em cabines de atendimento. Não é essa a doutrina do Cristo, não é essa a doutrina de Allan Kardec e dos bons espíritos. Desafios da casa espírita. Primeiro, apresentar a doutrina com a adequação às novas descobertas e conceitos.
Esse é o desafio da casa espírita. A doutrina espírita nasce em 1857, se exaure, entre aspas, de forma normativa, em 1869, com a desencarnação de Allan Kardec. Embora haja a continuidade, por exemplo, da publicação da Revista Espírita, mais alguns anos, com qualidade, depois com menos qualidade, depois sem qualidade. Né? Mas é isso aí. Né? Aqueles conceitos, aquelas ideias, o que nos está apresentado, o que nos é apresentado, tem que ser desdobrado, segundo as novas descobertas e conceitos. O desafio da casa espírita é trazer aquele espiritismo pulcro, claro, transparente de Allan Kardec, juntando, associando, decodificando à luz da terminologia moderna. Então falamos em magnetismo, falamos de energias, falamos da energia, falamos em física, se possível. Não é para ter uma aula de física quântica, não vamos trazer professores, doutores, PhDs, não, mas fazendo associações de forma com que nós possamos entender melhor aquilo. Dimensões, outra dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Então, apresentar com as adequações, as novas descobertas, porque Allan Kardec disse que o espiritismo é evolucionista, dinâmico, e que ele se amoldará sempre às novas descobertas da ciência. E se a ciência demonstrar que ele está equivocado em algum ponto, ele altera aquele ponto e segue a ciência. Enfim, e é isso mesmo. Mas, graças a Deus, até hoje, nunca aconteceu. Né? Mas a doutrina é tão maravilhosa que ela se coloca dessa forma. Como Emmanuel, guardando as proporções e respeitando-se assuntos diversos, disse certa vez para Chico Xavier: no dia que eu lhe falar alguma coisa que contrarie Jesus, esqueça-me e siga Jesus, seu mentor. Porque é assim que tu confia, é assim que tu observa a rigidez, a solidez daquilo que é apresentado. Ele permitindo, a doutrina permitindo isso. E é, como nós falávamos antes, a fé raciocinada. É a fé racional. Então, um dos desafios é apresentar a doutrina junto, paralelamente aos novos descobrimentos, aos novos avanços, a astronáutica, a astrofísica, né? Enfim, a biologia, a multiplicação celular. Falamos agora mesmo a questão da reprodução assistida, alguns temas polêmicos da reprodução assistida, isso, aquilo. Isso tudo está na codificação de forma básica, primária, naturalmente, porque não existia àquela época tais informações. Mas por que não trazer o entendimento científico hoje, na palestra espírita, na orientação, no estudo? É dever, é um desafio para a casa espírita. Não se manter apenas na letra. A letra tem que ser dinamizada. Tem que ser dinamizada. Como eu não canso de repetir as palavras de Joana de Anjos, dizendo que o Evangelho teve e tem que ser reinterpretado. Porque é dali que nascem as grandes lições existenciais. E não ficar apenas na letra do Evangelho. O Evangelho nos veio para ser desdobrado, e é o trabalho que ela faz. Continua fazendo, né? Através da pena ímpar de Divaldo Pereira Franco. Desafios da casa espírita: tornar essas apresentações agradáveis, factíveis, convidativas. Aí eu até citava como o exemplo a apresentação do Evangelho à luz da psicologia. Por quê? Porque eu venho aqui e quero saber do Evangelho. Mas o Evangelho, se eu pegar e fizer uma leitura, e a coisa for muito assim, e muito assim, e muito assim, ele se torna cansativo. Como qualquer leitura que exija demais de mim a nível, por exemplo, de comportamentos. Mas eu tenho que ter aqueles comportamentos. Como que as pessoas vão ter aqueles comportamentos? Qual a importância de ser bom? Qual a importância de perdoar? Qual a importância... Qual é o desafio da casa espírita? Trazer esses temas à luz da psicologia e explicando, não porque
e destacando não porque não devemos fazer, mas por que devemos fazer. Não se trata de uma doutrina de não faça, não isso, não aquilo, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Pum! Tudo é proibido. Por que não se deve? Quais os resultados? Mas não os resultados kármicos. Eu não estou falando disso. A doutrina não está falando disso. Que na outra reencarnação fulana vai te perseguir. Que na outra reencarnação fulano vai vir como teu filho. Não é isso, embora aconteça. Mas por que eu devo fazer ou não devo fazer? À luz das minhas alterações psicológicas. Por que é bom eu perdoar? Porque aí eu me livro de uma carga que pode se transformar num câncer. É verdade. Então eu começo a tornar factível esse ato. Porque é necessário uma parcela de egoísmo para que nós aprendamos o Evangelho. Porque eu não quero sofrer, ninguém quer sofrer aqui. Ninguém é Marte, nós não nascemos para ser Marte. Então se eu não quero sofrer, se eu quero ter a minha consciência bacana, se eu quero acordar e levantar tranquilo, eu vou fazer aquilo e não vou fazer aquilo. Eu vou aceitar aquilo, mas eu vou me posicionar naquilo. É isso, é um desafio a casa espírita. Não nos tornar reféns de nós mesmos. Então, vamos falar do Evangelho? Vamos. Mas vamos dizer, olha, é bom, porque sendo bom, tu estás no lucro. Tua vida vai mudar. As tuas doenças, mas eu tenho que pensar, A, B, C, vão desaparecer. Talvez. Porque isso é fruto da tua irritação. Porque isso é tudo fruto da tua desarmonia. É fruto do ódio que tu emite. Elimina isso, melhora a saúde. Não precisou passe, não precisou atendimento, não precisou nada. Então, é um desafio a casa espírita. Concitar as pessoas, através da exposição da temática X ou Y, né, a verificarem que este é a melhor forma da autocura, da autolibertação. Eu não preciso necessariamente da reunião desobsessiva, embora ela seja um auxiliar precioso e às vezes indispensável em muitos casos. Porque o meu obsessor, ele está vinculado a mim porque eu tenho ainda máculas. Eu ofereço a tomada onde ele pluga. No momento que eu modifico, ele não vai encontrar mais aquele plugo, vai mudar. Já vai ser 3 pinos e ele está acostumado com 2 pinos. E aí não tem mais a conexão, e aí não tem mais a obsessão. Terminou. Então, esse é o desafio da casa espírita. Vem a minha mente, mas fica ali 20 reuniões de obsessão. Não é assim. E eu construo e desconstruo. Construo e desconstruo. Então, vamos encarar esse desafio e administrar a questão sob essa ótica. Desafio da casa espírita. Não dar ênfase no rol das atividades espíritas ao exercício da mediunidade como se fosse o ápice de algum processo de ascensão no movimento. Há uma ideia equivocada de que assim, na casa espírita a gente entra como paciente, venhamos para a Terra. Entro como tomador de paz. Aí depois eu entro num grupo de estudo. O ápice desse processo é ser médium. Não sei aonde está escrito isso. Não sei qual a lógica, mas alguém plantou essa ideia. Eu estou aqui na casa porque eu quero um dia ser médium. Só a pessoa faz um exercício, uma esteira permanente. E não é assim. Porque não existe ápices. Não existe aqui uma hierarquia. O médium é maior que o doutrinador, que é maior que o passista, mas aonde já se viu isso? Isso é uma heresia. Né? Nós falamos de energias. A energia do passista, a energia do atendente fraterno pode ser 10 vezes mais integrativa ou curativa do que aquele médico que recebe 10, 20 espíritos. Porque são coisas independentes. Então nós temos que quebrar, o desafio da casa espírita é quebrar, que exista um processo de ascensão. Quando se fala em estudo sistematizado, é óbvio que existe, né, o ESD, depois o estudo avançado, ou paralelo a esse, de repente, o estudo da mediunidade. Mas não é porque, vou chegar aqui, vou atingir lá, porque eu preciso... Não existe. Isso aí é um tabu que se criou, de que médium é alguém especial, de que médium médium precisa estudar, porque já chegou lá, ele já é intermediário dos espíritos, né? Como se o carteiro fosse aquele que escreveu a carta. Ele é o entregador de correspondência, né? Claro que precisa ser
o mais possível trabalhado, né, a fim de que seja um bom pregador de correspondências, né? E um desafio é educar a mediunidade sem misticismos, sem destaques, né? É um desafio da casa espírita. Ela, a instituição, vê nos médiuns pessoas, companheiros que prestam um serviço diferenciado apenas. Como tem a oratória, como tem a fluidoterapia, como tem a doutrinação, que é a psicoterapia espiritual, tem a mediunidade, que é a faculdade do intercâmbio. Ponto. É um desafio daquela... Porque durante muitos anos se construiu a casa em torno dos médiuns. Ah, a casa do médium tal. A casa da médium tal. Não era a sociedade X. É o trabalho da médium tal. É o trabalho do médium tal. Não é assim. Não deve ser assim. É um desafio da casa espírita. Não incorporar novos conceitos e modernismos ao espiritismo. É um desafio. Todas as terapias são válidas, mas no seu campo próprio. Isso é antigo já, né? Mas muito atual. Né? É um desafio ficar assim, como tudo está progredindo, e nós já estamos na transição planetária, aí vem todo um argumento que eu não sei como é que foi construído, mas vai. Né? Como nós já estamos na época de mudança, vamos começar a trazer isso, deixar aquilo, é uma energiazinha a mais, é uma coisinha assim. Não. Por que não? E por que se bate-pé? Porque o Espiritismo é aquela doutrina que tem a sua forma de atuação dentro do campo das energias. Ele está aberto, como nós falávamos no início, a esse processo de decodificação da mensagem que ele passa através das suas obras estruturais, a partir do linguajar moderno, dos avanços da ciência, mas não da introdução de outras técnicas, porque são desnecessárias. São desnecessárias. Nós queremos colocar, geralmente, algo mais do que nós deveríamos. E não tem nada a ver com o que eu vou falar agora também, mas me veio na cabeça aquelas coisas que... Mas assim, existe um filme muito interessante, como já viu, que chama-se O Exorcista, né? O Exorcista. E é uma cena que me fica sempre na memória é quando o padre Mary é chamado, entra na casa, tem toda aquela situação, ele vai fazer o exorcismo, o outro padre já está ali, já sem fôlego, né? No limite da encarnação. E o padre pede que coloque a sobrepelize, traga uma cópia do ritual romano para ele e tal. E o padre, que ele é apressado e ansioso, e ele era psicólogo também, né? Não importa, né? É só ele chega e disse, padre, nós temos que conversar antes. E o padre pergunta, o que tu quer me dizer? Assim, eu gostaria de dizer quais as personalidades, quais os espíritos que se manifestam através dela. E o padre interrompe e diz, apenas um. Por que me vem isso na memória? Porque nós queremos, às vezes, e temos a tendência de complicar. Sabe? Deixa eu te explicar, deixa eu te colocar. É esse, depois a personalidade é essa. No caso, apenas uma. No caso do Espiritismo, a técnica é essa. Apenas uma técnica. A técnica é baseada, rastreada no amor, na transmissão de energias sem a parte teatral, não só no passe, como nas reuniões mediúnicas, e o exercício da mediunidade de forma simples, de uma forma natural, como se tu estivesse dialogando com um ente querido que se perdeu nas nuvens. Terminou. Não é a pedrinha, a luzinha, tem que ser aquele som, porque não sei o quê, aquilo. Não, só há uma fórmula. Através dessa forma se chega aonde se pretende. Ou pelo menos estão se envidar os esforços para se chegar. Então, não é preciso todos estes anexos, que de anexos passam a principal. O texto é isso aqui, mas são 20 volumes de anexos. Aonde eu me situo? Me guio. Por quê? Então, o simples é o eficaz. É um desafio da casa espírita, sim. Porque as pessoas trazem. Pessoas vêm, conversam, trazem sugestões, a mídia coloca, outras pessoas se incorporam à casa, né, trabalhadores de outras casas, que
por um motivo ou outro, acabaram saindo, vêm para cá e começam a querer sugerir as técnicas de utilizar. Não. Mas isso é antifraterno. Não. Isso é estar seguindo a orientação inquebrantável, a única que nos garante a continuidade segura de nossas tarefas. O quinto desafio, manter como indicações de boas leituras as obras clássicas e confiáveis. Por que é um desafio da Casa Espírita? Pela grande invasão do mercado editorial, pela beleza dos títulos, pela maravilha das capas. As capas são quase tridimensionais, quase que holográficas. É uma coisa que chama a atenção. E é um desafio. Há um aporte financeiro bom para as casas espíritas, muitas vezes, com grandes postos de livros. Há uma briga comercial, tudo tranquilo, entre editoras, procurando suplantar a outra, dando descontos maiores. Então, acabam as casas, muitas vezes, abraçando isso. Títulos ruins, autores desconhecidos, médiuns não passaram pelo crivo, né, dos especialistas, dos estudiosos, e nós estamos alimentando, né, como normalmente nós mencionamos, um espiritismo barato, que mistura, né, e também referimos agora há pouco, que mistura fantasia com realidade, realidade com realidade alterada, realidade com opinião pessoal. E aí as pessoas ficam mais descoordenadas do que antes, porque não sabem, afinal de contas. Mas a André Luiz fala isso, mas esse autor, que é mais moderno, que o livro é mais bonito, fala isso. E às vezes a gente cede, porque isso é mais moderno. André Luiz é da década de 40, Segunda Guerra Mundial. André Luiz está ultrapassado, né? Esse aqui é de agora, esse aqui cita a internet, e daí? Então Jesus não poderia ser seguido 2000 anos, imagina. Qual é o laço? 2000 anos não tinha nada. Então, é um desafio, sim, manter as boas indicações. Se nós não podemos manter as boas obras, nós vamos dar boas indicações, bons referenciais. E para concluir, o item 6, de desafios da Casa Espírita, tratar dos problemas atuais da sociedade, porque nós não estamos alijados da sociedade, nós vivemos na sociedade, os dramas econômicos, os dramas sociais, os dramas da miséria, da poluição, os dramas políticos. Tratar desses problemas não apenas trazendo a visão espírita quanto a karmas coletivos. Porque o Brasil passa isso, porque é um karma coletivo. Porque a gente está vivendo isso, porque é preciso, porque está na questão da transição, a transição é isso. E a gente fica inerte, né? Ninguém opina, ninguém mais se manifesta. Aí quando o Divaldo foi para as redes sociais, há pouco tempo, dizendo que os espíritas têm que ir para as ruas, sim, emitir sua opinião. Se eles estão desconformes com a situação, que ele vá à rua também e diga, não queremos mais esse tipo de situação. Palavras do Divaldo, não é mediúnico. Senhor Divaldo, meu Deus do céu, como é que é isso? Por que não? O espírita não tem opinião, o espírita não come, não tem família, não paga a luz, não paga aluguel, não vai no supermercado. Eu não sei que espírito é esse, você é desencarnado. E o resto, todos sofrem. E aí não temos opinião, mas que nós temos que sofrer, porque eu não falo em vir aqui e falar de partido A, partido B, eu falo das posições pessoais, né? Não em nome do espiritismo, em nome das suas concepções, das suas verdades adquiridas no transcorrer das suas lutas e do que naturalmente da bagagem que o espiritismo já lhes acrescentou quanto às questões sociais e de responsabilidade. Então é um desafio, sim. Pois é, vamos esperar, porque um dia a transição vai acontecer e tudo vai mudar, e a gente fica quieto, vem a sociedade espírita, toma o seu passe, assiste sua palestra e vai para casa. E o mundo continua desabando ao nosso território. Então, sejamos ativos, participativos, ainda que a participação seja pequena. Como foi dito agora no início, o GEB está distribuindo alimentos. Vamos tentar ajudar com 1 quilo, 2. É uma forma de participação social. Se o Estado não faz a parte dele, eu não estou dizendo que não faz, mas se não faz,
ficar esperando que Bezerra de Menezes vá lá e socorra, mas os espíritos vão vir aqui, e enquanto eles não vêm, os outros desencarnam. Quer dizer, eu acho muito estranho esse tipo de postura, né? Que por sinal o próprio Chico Xavier, concluindo, não fazia, quer dizer, adotava uma postura diferente, né? Lá na Vila dos Pássaros Pretos, eu tive a oportunidade de participar pessoalmente dessa distribuição, de uma das distribuições de Chico Xavier lá em Uberaba, na década de 80, em que existia uma fila de aproximadamente 2.000 pessoas paupérrimas para receber um pão, naquela época enrolado em papel, e uma nota que hoje seria equivalente a R$2. E o Chico estava lá participando, entregava diretamente, porque é preciso fazer alguma coisa. Não que o pão fosse matar a fome para as pessoas, e não que R$2 fosse auxiliar nas despesas, mas é o ato, é o gesto que significa, que representa a nossa insatisfação com o que ocorre e, ao mesmo tempo, com a nossa atuação dentro do possível, naturalmente, em virtude das nossas limitações, das limitações sociais, que são claramente definidas. Então, esses são os desafios da Casa Espírita, pelo menos alguns que eu listei, que eu achei mais propício de lhes trazer na noite de hoje. Então, cabe às instituições modernizarem esse sentido, né? Principalmente, notadamente, a partir da mensagem que passam aos seus ouvintes, num encontro como o nosso de hoje, na palestra que antecede o passe, chamada palestrinha, nos grupos de estudo, ao serem abordadas as temáticas próprias daqueles conteúdos, na nossa conversação nos corredores, no pátio, enfim, estes são os desafios da Casa Espírita. E nós temos que acompanhar sob pena de responsabilidade no futuro, porque nós sabíamos e não passamos a informação. Nós sabíamos e não fizemos nada. E a gente sabe que a lei é de ação e reação. Vamos encerrar o nosso ponto.